A seguir, o Parlamento catarinense tem a satisfação de promover o lançamento do livro Vicente Teles, o Mensageiro do Contestado. E, nesse sentido, convido para fazer uso da palavra, autor da obra, o nosso jornalista Moacir Pereira. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na presença desse trabalho, deputado Padre Pedro, em seu nome cumprimento todas as demais autoridades já mencionadas pelo protocolo e que engrandecem esta sessão magna comemorativa do fim da Guerra do Contestado. Desejo cumprimentar todas as demais autoridades, todos os presentes que dão um brilho especial a esta cerimônia, os colegas de imprensa, especialmente o meu presidente, Ademir Arnon, da Associação Catarinense de Imprensa, meus familiares, senhoras e senhores. Tenho a honra, mais uma vez, de assumir a tribuna da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para falar agora desta obra em homenagem ao grande catarinense Vicente Teles. Mas também, basicamente, para agradecer e fazer, ao final, uma conclamação. Gratidão à mesa da Assembleia, senhor presidente desta sessão, e a todos os senhores deputados pela iniciativa, pela promoção, pela realização desta solenidade, que lembra os episódios mais sangrentos e tristes da história de Santa Catarina e do Brasil. Gratidão por oferecerem a oportunidade desta merecida homenagem ao grande músico, historiador, pesquisador, folclorista e compositor Vicente Teles, que há mais de 40 anos dedica-se com exemplar paixão a este grandioso tema. Gratidão ao presidente da Academia Catarinense de Letras, escritor, jornalista, querido amigo há 50 anos, Salomão Antônio Riba Júnior, pelo rico prefácio. Queria agradecer aos dirigentes e associados das 3 entidades que participaram também com o apoio dessa solenidade. O Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, na pessoa do seu presidente, professor Augusto Zeferino, Academia Catarinense de Letras, do presidente Salomão Ribas, e a Associação Catarinense de Imprensa, pelo presidente Ademir Arnon. Gratidão a todos que colaboraram para que esta obra se tornasse uma realidade, de modo particular ao editor Nelson Rolim e toda a equipe da Insular. Desejo transmitir o meu abraço fraterno de gratidão ao deputado Antônio Aguiar. Tenho testemunhado na cobertura diária dos trabalhos parlamentares a sua voz sempre presente em defesa dos legítimos interesses de toda a comunidade da região atingida pelo contestado e, mais do que isso, resgatando episódios e propondo leis que valorizam aquela comunidade, aquela população. Gratidão especial a todos que estão hoje aqui nesta cerimônia. Gostaria que a memória me fosse cara e guardar essas fisionomias que aqui estão para homenagear esse extraordinário catarinense brasileiro, Vicente Teles. Devo também agradecer a minha esposa Dir e a todos os meus familiares, especialmente pela compreensão das ausências. Doutor Vicente, ela testemunhou dias e noites, fazendo a correção dos textos que foram degravados por uma competente taquígrafa, doutora Sara, fez o trabalho com muito carinho, com muito profissionalismo, depois a introdução e a conclusão de todas as pesquisas. Sem a esposa e sem a família isso não poderia acontecer. Conheço, meus amigos, o senhor presidente Vicente Teles há mais de 40 anos. Nosso primeiro encontro, tenho memória até fotográfica, aconteceu no Morro da Cruz, na TV catarinense, quando ele me concedeu uma entrevista, na época, no Jornal do Almoço, exatamente para falar das primeiras encenações e das suas pesquisas do combate do Irani e da Guerra do Contestado. Depois soube, anos depois, décadas depois, que este trabalho jornalístico que eu tive o privilégio de realizar e a honra de rememorar hoje, acabou motivando o excepcional artista catarinense, do deputado Padre Pedro, nosso grande superável Vili Zumblick, a pegar o seu fusquinha, subir a Serra do Rio do Rastro, que não tinha asfalto nem concreto, e fazer uma visita ao extraordinário Vicente Teles.
lá, com os slides que ele tinha das encenações que ele produzia e contatos que durou algumas horas, o Vires Oblique captou em sintonia absoluta com o Vicente Telles algumas imagens que ele já tinha das pesquisas que realizara, e Vires Oblique nos ofereceu essa maravilha dessa obra que é considerada das maiores, né, dos artistas de Santa Catarina a respeito do contestado. De lá para cá, senhoras e senhores, consolidou-se de forma muito profunda a amizade e a grande admiração por Vicente Telles, por seu dedicado trabalho e por toda essa inigualável pregação que faz a milhares e milhares de jovens, adultos, nacionais e estrangeiros sobre o mais sangrento conflito de nossa história. Eu cheguei a pensar que o título ali pudesse ser Vicente Telles, a alma do contestado. Vicente Telles, o espírito do contestado, porque muitas vezes essa emoção que todos nós tivemos o privilégio de testemunhar aqui, eu vivi na casa dele durante dias que passei lá conversando com ele, quando ele contava as histórias do que ele já tinha testemunhado em incontáveis, centenas e talvez milhares de pesquisas por todo o estado de Santa Catarina, ele vivia o sentimento do caboclo de Santa Catarina. Estimado por seu esforço pessoal e enaltecido por historiadores, pesquisadores, professores, escritores, estudantes de Santa Catarina, do Paraná, de outros estados, Vicente Telles teve seus méritos reconhecidos quando aqui nesta casa, senhor presidente, recebeu o título de cidadão honorário do nosso estado. E agora recebe essa consagradora homenagem que representa o galardão por sua extraordinária obra. Quem fizer a leitura do livro haverá de testemunhar. Vicente Telles é um personagem único na história do contestado. Há muitos livros publicados, a literatura do Dr. Aulo, da academia do ilustre professor Nilson César Fraga, um determinado, obstinado nas pesquisas incansáveis que publica, os livros maravilhosos que tem editado e lançado aqui no nosso estado e fora do estado. Vicente Telles é também de grande relevância pelas origens, pela pesquisa, descobertas, paixão, solidariedade, sobretudo pelo que prega sobre a urgente necessidade de políticas públicas em favor dos descendentes dos caboclos que até hoje vivem em extrema pobreza em toda aquela região. Este livro, que é um trabalho essencialmente jornalístico, pretende cumprir vários objetivos. Além da justa homenagem a Vicente Telles, a oportunidade de uma visão da guerra por um dos seus mais importantes personagens em forma de entrevista. Ressaltar, busca-se também, as riquezas históricas, naturais, geográficas, artísticas que se encontram em toda aquela maravilhosa região, transformando-as em pontos culturais, artísticos de atração turística, senhor presidente da Embratur catarinense Vinícius Lumers. Pela educação, sobretudo pela educação, e pelo resgate das fontes puras e sagradas de São João Maria, dos redutos históricos, das capelas, das grutas, dos marcos históricos e de incontáveis locais que estão espalhados por todos esses municípios e que poderiam promover a população através de produção de artesanato, através de processo educacional e inúmeros projetos, como se identifica hoje em todas as partes dos Estados Unidos, da América do Norte e da Europa. Porque o turismo histórico, o turismo cultural, o turismo de guerra, o turismo religioso são realidades incontrastáveis e geram muita riqueza em todos esses países. Então, deputado Padre Pedro, senhores deputados que participam desta cerimônia, transformar este período lamentável de nossa história numa fonte de melhoria da qualidade de vida daquela população, pelo processo da educação e pela valorização exatamente desses marcos históricos do contestado. A história do que ocorreu em Santa Catarina no início do século passado, senhoras e senhores, ainda está para resgatada, estou terminando. E, sobretudo, a dívida social deste episódio, como lembrou muito bem o professor Nilson Fraga e também o Vicente Telles, ainda não foi paga. Se este livro, além da homenagem ao Vicente Telles, cumprir algum objetivo, eu diria que ele pretende exatamente lançar uma conclamação, no sentido de que sejam estabelecidas urgentes políticas públicas exatamente para que se pague essa dívida moral e social com o povo do contestado. O Planalto Norte, deputado Antônio Aguiar, e o Vale do Rio do Peixe continuam carentes de infraestrutura em muitas regiões e, sobretudo, de políticas públicas para a população carente. Ali estão os municípios mais baixos de índice de desenvolvimento humano do estado de Santa Catarina, segundo estatísticas oficiais do IBGE, exatamente também por consequência do que aconteceu no início do século passado em toda aquela região.
Leiam o depoimento de Vicente Teles neste livro e concluirão que há muito ainda por fazer na região, em promoção humana efetiva, através da educação, sem assistencialismo populista e dependente. 60 anos de silêncio provocaram também um cenário de profunda injustiça social, que permanece até hoje. Portanto, que os catarinenses se unam, através do Poder Legislativo que realiza essa solenidade, que é o porta-voz mais importante exatamente das aspirações do povo catarinense, e através de ações concretas dos governos federal e estadual, essa dívida social e moral possa ser resgatada através exatamente da guerra do contestado. Um grande abraço a todos, obrigado autoridades e a todos que estão presidindo essa cerimônia e a nossa grande homenagem ao extraordinário Vicente Teles. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a manifestação do jornalista Moacir Pereira, e com o lançamento do livro Vicente Teles, O Mensageiro do Contestado, nós encerramos esta nossa sessão solene desta noite, trazendo e fazendo memória à história do contestado. Lembramos aqui, no entanto, que este acordo de paz estabelecido entre o Estado do Paraná e Santa Catarina, com toda certeza, como aqui vários momentos foi manifestado, não pagou a dívida com o povo caboclo pobre da região, que inclusive vive os efeitos da guerra do contestado até hoje. Acredito pessoalmente que precisamos também sempre reiterar o genocídio que esta guerra representou e no quanto o povo pobre do nosso Estado guarda as marcas desta injustiça histórica. Esta presidência agradece a presença de todas as autoridades que têm assento a esta mesa, deputado Antônio Aguiar, autor das leis. Nós tivemos aqui a presença até o final dos deputados Neudi Sareta, Natalino Lázari, do ex-deputado Edson Andrino. O Marcos Vieira esteve no início, juntamente com o nosso presidente, deputado Gelson Merizio, e o deputado federal Esperidião Amin. Então, de coração, muito obrigado pela presença de todos, de todas. E agradecemos aqui também o acompanhamento e a cobertura da imprensa, e aqui fazer uma menção também à TVAL, rádio digital desta casa, e nós convidamos para, logo depois da sessão, uma sessão de autógrafos com o jornalista Moacir Pereira, no hall deste poder. E, ao mesmo tempo também, esta presidência convoca uma sessão ordinária para o dia de amanhã, no horário regimental. Mas antes do encerramento dessa sessão, teremos a execução do hino de Santa Catarina pela banda da Polícia Militar, sobre a regência do maestre subtenente da PM, Márcio Egídio Schmitz.